Quantos vieram aqui para adorar a Deus? E é isso que nós estamos fazendo, não é? Adorando o Senhor. Então nós vamos orar para que Deus fale conosco. Amém? Nada tem sentido se o Espírito Santo não falar, tocar o nosso coração. Não é isso? Glória a Deus. Então eu queria que você orasse. Só você conhece as suas dores, as suas angústias, os seus medos, as suas frustrações, as suas preocupações. Só você conhece. E eu peço então para você colocar isso tudo diante do Senhor. Aproveita que você veio aqui. Se você veio, aproveite esse tempo na casa do Senhor. Amém? Ore você, não espere que ninguém ore por você. Aproveite esse tempo especial que você escolheu, dedicou ao Senhor, para falar com Ele. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão bom, por estarmos aqui na Tua casa. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas. Mas nós te pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, uma mensagem do alto para nós, uma mensagem dos céus, uma mensagem que não fale ao nosso intelecto, que não fale às nossas emoções, mas que fale ao nosso espírito, Senhor. Que saiamos daqui renovados, Pai, prontos para fazermos aquilo que fomos planejados para fazer por Ti, Senhor. Fala conosco hoje de forma relevante, de forma preciosa, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Você que foi convidado por alguém estar aqui, eu queria agradecer por você atender ao convite. Eu queria te dizer que é muito bom ter você aqui com a gente. Amém? Nós estamos vivendo um tempo especial, não é? Hoje é domingo de Páscoa, não é isso? Amém? Ganharam bastante chocolate, viram bastante coelhinho, bastante ovinho. Não sei como as pessoas são criativas, né? Primeiro elas relacionam chocolate com Páscoa, que foi algo amargo. Foi algo amargo, porque a Páscoa ela foi instituída no povo judaico, e foi numa época de escravidão, de tristeza. E uma das coisas que se fala ali quando Moisés fala sobre a Páscoa, como eles deveriam fazer, uma das coisas interessantes ali, viu, Edu, é que eles deveriam colocar ervas amargas, não é? Mas a sociedade ela é muito criativa, né? E ela também às vezes desvirtua um pouco o sentido daquilo que é a realidade, da simbologia que que Deus queria trazer. Então, a Páscoa ela teve a sua origem com os judeus, como eu estava falando. Eles estavam presos no Egito, escravos lá, e então
Deus fala que vai tirá-los de lá e colocam pragas lá no Egito, e a última praga era a praga dos primogênitos. E aí Deus falou para Moisés assim, falou assim, ó, fala para o povo de Israel, para o meu povo, fala para o meu povo, que se eles não quiserem que os seus filhos também sejam mortos, eles deverão colocar nos batentes das suas portas, pintar aqueles batentes com sangue de um cordeiro, porque quando o meu anjo passar e for ferir, e ele olhar para aquele sangue, ele vai passar por cima daquela casa e não a atingirá. E aí ele fala, lembrem-se perpetuamente disso, esta é a minha Páscoa. Amém? Então a palavra Páscoa, ela tem essa simbologia. A verdadeira simbologia da Páscoa é essa. É a questão da passagem, de passar por cima. Essa é a simbologia. Amém? E essa simbologia, ela tipificava o Cordeiro de Deus, que era Jesus, que iria morrer na cruz do Calvário. Era isso. É isso. O Cordeiro de Deus estava sendo simbolizado na morte daquele cordeiro, para passar lá no batente da porta. Era isso. João Batista, quando ele vê Jesus em um determinado momento, ele olha para Jesus e fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, eu queria falar com vocês hoje sobre a Páscoa, mas eu não queria falar sobre coelhinho, amém? E nem sobre ovo. Eu queria falar sobre a Páscoa, a simbologia disso para nós hoje. Amém, queridos? Amém. A Páscoa, então, ela ficou sendo comemorada pelos judeus durante muito tempo, milhares de anos, até que em um determinado momento Jesus nasce. Jesus nasceu. 1 Pedro 2:24 fala assim, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então Jesus nasce, Jesus entra na história da humanidade para cumprir esse papel, o papel do Cordeiro de Deus, que iria tirar o seu pecado e o meu pecado. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio para ser bonzinho, Jesus não veio para ser mártir, Jesus veio para morrer por você. E ele nunca desistiu da cruz. Nunca. Ele olhava para a cruz sempre. E naquela cruz ele via cada pessoa, cada ser humano, cada pessoa de todos os tempos. Ele via que ele estava carregando os meus pecados e os seus pecados. Então chega o tempo em que Jesus morre, que é o que se comemora na sexta-feira, chamada de Sexta-feira Santa. Nesse dia,
Jesus morre. E quando Jesus morre ali, ele fala assim: está consumado. O que significa isso? Significa que tudo que Deus planejou tinha acontecido. Glória a Deus. Tudo. Desde o início até aquele momento, o que ele fez, o que ele planejou, havia sido feito. Então, quando ele, às vezes a gente tem a tendência de achar, coitadinho de Jesus. Não. Jesus tinha cumprido o seu propósito. O que ele tinha pensado desde a eternidade, ele fez. Ele cumpriu. Sim, Deus. Amém? Amém. E aí, fala que Jesus morreu numa sexta-feira. E fala que ele ficou o sábado, sexta, sábado e no domingo 3 dias. Fala que Jesus estava no túmulo. O túmulo era diferente do nosso. Hoje a gente pega a pessoa, coloca no caixão, não é? E coloca debaixo da terra. Aqui, nesse tempo, não era assim. Eles aguardavam o tempo, não é? Que era exatamente esses 3 dias, para ter a certeza de que a pessoa realmente estava morta, né? Não tinha sofrido nenhum ataque, ela estava realmente morta, então ela ficava ali, não é? Aguardando, né, esses 3 dias para ele ser sepultado. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ficou sexta, sábado e no domingo. Então, quando foram lá buscar Jesus, eu queria que você lesse comigo essa passagem. Lucas capítulo 24, versículo 6. Fala que quando algumas mulheres foram ver Jesus, o que elas foram fazer lá? Lucas 24, versículo 6, fala assim: ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando eu estava com vocês na Galileia. O que Jesus dizia para eles? Falava assim: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Amém? Amém. Ele falava isso para todos. Para elas também. Elas andavam com Jesus, essas mulheres, não é? Que chegaram lá. No versículo 5 fala, vê o versículo 5. Amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Amém. Então essas mulheres, que aqui não fala quem é, mas em outros versículos similares, falam que era Maria Madalena e Maria, esposa de Clopas. Então essas mulheres, elas foram lá e chegaram bem cedo. Elas foram lá para preparar o corpo de Jesus. Jesus tinha falado para elas durante todo o tempo que ele conviveu com elas. Jesus falou: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas elas foram lá para enterrar Jesus. Que surpresa, hein? Elas foram lá para um funeral e foram recebidas por anjos para uma festa. Elas foram lá para chorar, mas quando elas saem dali, elas não se contêm de alegria.
os anjos falam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. E esse Jesus que ressuscitou, esse mesmo Jesus que ressuscitou, ele proporcionou outras ressurreições. Algumas ressurreições físicas nós podemos confirmar. Por exemplo, o filho da viúva de Naim. Lembram da história? Está lá em Lucas capítulo 7. A gente não vai ler. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, conta a história de um moço que estava sendo tirado da cidade junto com a sua mãe viúva. E aí Jesus chega perto, toca no caixão e ele ressuscita. Amém? Outra história de ressurreição, que esse Jesus que ressuscitou também fez. A filha de Jairo estava morta. Todos já tinham dado ela como morta. Aí Jesus chega, isso está lá em Marcos capítulo 5, de 35 a 43. Jesus chega lá e fala para as pessoas assim: ela não está morta, ela está dormindo. E aí todo mundo dá risada de Jesus. E aí Jesus fala: Talita cumi, ou seja, Talita, menina, levante-se. E ela se levantou. Amém? Outra história de ressurreição que Jesus também proporcionou é a história de Lázaro. Lázaro estava morto também há 4 dias dentro do túmulo. E aí Jesus chega do lado de fora do túmulo e fala: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia fala que Lázaro saiu todo amarrado, porque eles amarravam os cadáveres. Lázaro deve ter saído pulando de dentro do túmulo. Vocês já imaginaram? E todo mundo falando: não, Jesus, Jesus, não, ele já está cheirando mal, não entre aí. E Jesus sabia o poder da ressurreição que ele tinha. A vida, a morte não pode conter a vida. Assim como o dia, a noite não pode conter o dia. A morte não pode conter o dia. Então Jesus chega diante daquele estado difícil, daquela situação catastrófica daquele homem dentro do túmulo, e Jesus olha para dentro daquele túmulo e fala: Lázaro, vem para fora. Amém. A vida entre novamente em você, Lázaro, e saia para fora. Amém. Ressurreição. O poder da ressurreição está em Jesus. O poder da transformação está em Jesus. O poder para mudar este mundo está em Jesus. O poder para mudar a história da sua família está em Jesus. Nenhum psicólogo vai poder te ajudar de forma plena, mas Jesus tem todo o poder para transformar todas as coisas, mudar tudo. Tudo. Ele tem esse poder. Além dessas ressurreições, eu gostaria de comentar com você também outras ressurreições que Jesus fez. Embora não sejam ressurreições físicas, mas Jesus fez muita gente reviver. Muita gente. Eu gostaria de comentar com você apenas 3. Mas eu poderia contar
contar a história de pessoas que estão aqui no meio de você. Eu poderia conversar, chamar alguém e falar assim: como você era? O que Jesus fez na sua vida? Mas eu queria contar essas histórias que estão narradas na Bíblia. Por exemplo, João capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 11. Conta a história de uma mulher. João capítulo 8, de 3 a 11. Conta a história de uma mulher. E essa mulher foi surpreendida num ato de adultério. Mas é interessante uma coisa, eu queria comentar aqui com você. Adultério é algo que não se pratica sozinho, não é? Não é? Ninguém se adultera, não é? Mas é interessante que é só a mulher que foi levada. Pois é. Só a mulher foi levada. Eles queriam pegar Jesus. Então eles devem ter tido algum conchavo. A gente conhece bem essa palavra no nosso país, né? Algum conchavo ali com o homem. Falou: ó, você errou também, mas fica quieto. A gente vai levar ela, porque a gente quer pegar o mestre. Por quê? Porque a lei falava que a pessoa que é pega em adultério deveria morrer. Então, se Jesus falasse assim, preste atenção nisso. Se Jesus falasse assim: a mulher deve ser absolvida, Jesus iria ter problemas com os judeus. Mas se Jesus falasse assim: a mulher deve morrer, Jesus ia ter problema com os romanos, porque os romanos não admitiam pena de morte por essa situação. Então eles queriam pegar Jesus, o seu Jesus, o Jesus que morreu por você na cruz. Então eles falaram para Jesus: o que você diz? Vamos ler? João 8 fala assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Essa mulher, como ela estava, humilhada. Imagina você ser tirada de um lugar, levado para o centro de uma praça, e ali rodeado por pessoas que estão querendo acabar com você, humilhação. Essa mulher estava triste por conta da situação que ela estava vivendo, humilhada, triste. Mas aí aparece o seu Jesus lá, o Jesus que você adora. Fala assim: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não faças mais.
Então Jesus ressuscita nessa mulher a esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele ressuscita nela a capacidade de saber que é possível recomeçar. Eu quero te dizer, você que está aqui, não acabou. É possível recomeçar. Jesus quer ressuscitar isso em você. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para falar isso para você. Eu tenho coisas novas para você. Eu tenho um tempo novo para você. Eu tenho situações diferentes em sua vida. Eu quero que você se levante, assim como essa mulher se levantou e prosseguiu a sua vida. Jesus está falando para você hoje: levante-se também. Eu não te condeno. Aceite o meu sacrifício na cruz e continue a sua vida sem condenação sobre você. Glória. Amém? Uma outra pessoa que também vivenciou uma ressurreição a um outro nível foi um homem chamado Levi. E isso está lá em Mateus, no capítulo 9, do versículo 9 ao 12. Conta a história desse homem. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, que é aquele discípulo chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? 12. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Levi, Mateus, sofria de discriminação por seus amigos, pelos seus compatriotas. Ele era um homem que havia escolhido como profissão levar os tributos, os impostos do seu povo para os romanos. Então ele era odiado. Ele era odiado. E um dia ele tinha acabado de pegar os impostos e estava sentado lá na coletoria, perto de onde ele guardava o dinheiro, porque logo ele iria levar para os romanos. Então ele estava sentado, e de repente veio um judeu, o seu mestre Jesus. Ele estava acostumado, o Levi, o Mateus, ele estava acostumado que quando ele ia um lado da calçada e vinha um judeu de lá, o judeu daqui atravessava para lá. Ele não passava na mesma calçada que ele. Ele não chegava perto. E aí vem um judeu, o nosso Jesus, e não apenas fica na mesma calçada, mas se aproxima dele e fala com ele. E além de falar com ele, ele fala assim: Mateus, eu gostaria que você fizesse parte do meu grupo, que você estivesse comigo, que você andasse comigo, que você mudasse de vida. Deus. Que você fosse transformado. Aleluia. Que você acertasse algumas coisas na sua vida. Mateus, não acabou. O que as pessoas pensam de você não é o que eu penso.
O que dizem a seu respeito pouco me importa. Eu quero saber o que você vai fazer depois de me encontrar. E aí Jesus fala: siga-me. E a Bíblia fala que Mateus se levantou e o seguiu. Sabe, o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para falar para você que o que falam de você pouco importa para Deus. Pouco importa. Deus não está nem um pouco interessado no que dizem a seu respeito. Ele está interessado no que você vai fazer depois de ouvir o chamado dele. Segue. Ele está falando isso hoje para nós. Segue. A Bíblia fala que Zaqueu, que Levi, Mateus, imediatamente se levantou e o seguiu. Amém? E ele foi transformando-se. Porque aqui fala depois, nesse texto que nós lemos, que ele estava num jantar. Com quem? Com amigos que também eram publicanos e com Jesus. Ou seja, ele se levantou, deixou aquilo que ele fazia e começou a caminhar com Cristo, com Jesus. É isso que Deus quer de você. Que você pare de ficar pensando no que falam, no que acham e no que você mesmo pensa de você. Olhe para Jesus e aceite o chamado dele. Ele está falando: segue-me. Ele não está falando para você: ó, muda isso, muda aquilo, ó, aquilo lá, ó, aquilo lá. Não, Jesus falou: segue-me. Segue-me. Porque à medida em que eu vou seguindo Jesus, eu vou ficando cada dia mais parecido com Ele. Segue-me. Segue-me. Jesus ressuscitou, então, a autoestima, a alta autoestima de Mateus. Jesus ressuscitou a relação dele com a sua história, com o seu povo. Por quê? Porque ele decidiu ouvir aquilo que o mestre falou. Segue. E mais uma pessoa só, que também Jesus entrou na história dele e ressuscitou algumas coisas em sua vida que eu queria comentar com você. A história dele é um pouco longa, nós não vamos ler todo o texto, mas está lá em João, no capítulo 3. João, capítulo 3. Fala a respeito de um homem chamado Nicodemos. Já ouviram essa história? Um homem chamado Nicodemos. Nicodemos não era uma pessoa comum. Nicodemos era um fariseu, né? E hoje a gente tem um entendimento um pouco pejorativo, né? Quando você fala: você é um fariseu, né? Mas o fariseu, a princípio, ele era uma pessoa bem intencionada. Ele queria obedecer à lei. Então ele queria fazer as coisas do jeito dele. Ele queria ter mérito. Então ele queria obedecer. Então o fariseu, ele era um legalista.
Ele pegava as leis e falava assim: ó, eu tenho que fazer isso. E além de ser um legalista, ele exigia que as outras pessoas também vivessem aquilo. Só que eu e você sabemos que é impossível cumprir a lei. Toda a lei é impossível. Ninguém cumpre toda a lei. Ninguém jamais cumpriu a lei. É por isso que o apóstolo Paulo fala que a lei era como um aio, ou seja, era como um professor, que a lei levava ao verdadeiro mestre. E Nicodemos, então, ele ouve falar de Jesus. E aí o que ele faz? Ele decide se encontrar com Jesus à noite. Por que à noite, pastor? Primeiro, porque ele tinha receio que os seus companheiros fariseus o vissem com Jesus. E o outro receio que ele tinha é que o povo que andava com Jesus não o aceitasse ali, porque ele exigia que eles cumprissem a lei. Porque ele era uma pessoa que estava em cima deles. Então ele tinha esse receio. Então ele se encontra, ele planeja um encontro com Jesus à noite. E sabe o que eu acho mais lindo disso tudo? É que Jesus o recebeu à noite. Imagina Jesus curando centenas de pessoas durante o dia todo. Imagina isso, pregando durante o dia todo. E aí vem um homem lá e fala assim: ó, eu gostaria de falar com você, só que eu não posso falar com você durante o dia, eu quero falar durante a noite. Eu fico imaginando esse Nicodemos andando pelas ruas ali, aqueles becos, e chegando onde Jesus estava e batendo na porta, e Jesus abrindo e falando: pode entrar. Pode entrar, Nicodemos. Você quer um café? Senta. E aí Nicodemos começa a conversar com Jesus. E ele fala assim, no versículo 1, põe um, Sica. No versículo 1, quando Nicodemos começa a conversar, 2, Nicodemos fala assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Jesus conhecia o coração de Nicodemos, e Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhecia a boa intenção de Nicodemos em cumprir os mandamentos, de fazer tudo certo, mas ele sabe que isso não é o suficiente, não paga a dívida com Deus. Fazer tudo certo não paga a dívida com Deus. Você pode fazer tudo certo, se você não aceitar o presente de Deus, não pagou a dívida com ele. E aí Jesus fala, por conhecer o coração dele, Jesus fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos faz aquela pergunta que eu faria, que você faria. Amém? Como que eu vou nascer de novo? Talvez você pergunte isso: como que eu vou nascer de novo? E Nicodemos ainda fala: eu já sou velho, como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Aí Jesus fala no versículo 5:
Digo-lhe a verdade: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A mesma palavra para você hoje. A palavra não mudou. Ninguém pode estar com Deus se não nascer da água e do Espírito. A água é o nascimento natural de todos nós. Todos nós nascemos na água. Estávamos dentro do útero da nossa mãe, dentro da água, líquido amniótico. Estávamos lá. É o nascimento natural. Todos nós nascemos assim. Então é preciso nascer naturalmente e nascer do Espírito. Mas como que é isso, pastor? Eu não sei. É Deus que faz. O próprio Jesus fala aqui, fala assim, ó, o vento sopra e ninguém vê, mas todo mundo sente. O Espírito de Deus quer fazer você nascer de novo. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Quer fazer você renascer, viver diferente, viver novamente. O apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas o Senhor nos resgatou. E aí, continuando a conversa com Nicodemos, Jesus fala assim, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem que crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, para você nascer de novo, você ter uma vida nova, renascer. Eu queria ler com você um texto da Bíblia que está em Efésios. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6. Olha o que fala aqui. Vocês quem? Nós. Eu e você. Todos nós, todos os homens. É isso que está falando aqui. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o princípio do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Carne é a maneira de viver que não é a de Deus. Isso é carne. Carne é a maneira natural de se viver. Isso é carne. Seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. 5. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode renascer hoje. É isso que a Bíblia diz. Eu não estou falando de religião. Não estou falando de religião. Porque se tivesse alguma religião boa, era a religião judaica.
Eles tinham todas as leis, eles tinham tudo que Deus tinha mandado, mas isso não foi suficiente para levá-los à presença de Deus. Então, como renascer? Como nascer de novo? Se Cristo renasceu, Ele quer também trazer uma nova vida para você. Como fazer isso? Como experimentar isso? Romanos 10, 9 fala assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, Jesus é o Senhor. Se você confessar que Jesus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Amém? Então o que eu tenho que fazer, pastor? O que a Bíblia diz? Você tem que crer. E você tem que confessar, falar. E seguir. Andar com Ele. Conhecê-lo. E a ressurreição que aconteceu na vida dessas pessoas, tanto as físicas, como as ressurreições em várias áreas, isso vai acontecer com você também, porque Jesus quer fazer isso com você hoje, agora. Então o que você tem que fazer? Confessar, crer no seu coração, abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Amém. Se você quer fazer isso hoje, falar: Senhor, eu quero experimentar isso na minha vida, Senhor. Eu quero experimentar esse novo nascimento em Ti, Senhor. Se você quiser fazer isso, queria que você desse um sinal para nós. Eu não vou pedir para você vir aqui. Alguém vai onde você está e vai orar com você. Amém? Alguém vem aqui, ora. Mais alguém quer fazer isso? Falar: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Estou cansado de viver simplesmente pelo que os outros falam, Senhor. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Amém? Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus hoje? Falar: Senhor, eu quero Te conhecer como Senhor e Salvador. Levante sua mão, nós vamos orar com você. Mais alguém? Sabe? Crer em Cristo é o melhor que pode acontecer na sua vida. Entregar sua vida a Jesus é a única certeza que nós temos. Sabe, às vezes a gente caminha por aí, e a gente chega à conclusão de que realmente é só com Cristo, só com Jesus. Então, se você está aqui hoje, você quer retomar essa relação com Cristo,
Eu queria orar com você. Alguém que quer fazer isso? Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela sua ressurreição, porque ela nos dá a plena convicção de que nós também podemos ressuscitar contigo, Senhor. Estaremos eternamente contigo nos céus. Obrigado, Senhor, pela salvação que temos através do teu sacrifício na cruz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor, derramada na cruz do Calvário. Ó Pai, agora que o Senhor esteja trabalhando com o teu Espírito Santo nos corações e trazendo, Senhor, cada dia a tua revelação, Senhor, de forma profunda em suas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu queria chamar o pastor Arnaldo, que vai orar. Mas olha, eu sei que tem algumas pessoas que querem fazer essa decisão. Eu queria dar uma oportunidade a você. Depois, se você quiser falar com a gente, separado, nós estaremos orando com você. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre vocês. Amém? Então eu queria chamar as crianças. O pastor Arnaldo vai orar depois, tá bom, pastor? As crianças podem vir. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para as nossas crianças?